Olá, bom dia. Eu sou o pastor Fernando. Sou pastor da Igreja Graça e Vida, aqui de Jaraguá. Estou aqui com você para nós estudarmos mais um pouco da Palavra de Deus. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 7, no versículo 12, está escrito o seguinte: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Nós vivemos dias em que estamos nos relacionando com o mundo totalmente estressado, angustiado, nervoso, deprimido. Um mundo que é guiado pelas emoções. Um mundo cruel, um mundo mau, onde dá e recebe numa mesma moeda. E eu acredito que esse princípio de Mateus capítulo 7, versículo 12, é o remédio contra toda doença e veneno do nervosismo, da ingratidão, da crueldade e da maldade que existe no mundo. Está escrito: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles, fazei-o vós, pois esta é a lei e os profetas. Aqui está o remédio para um mundo melhor. Nesse princípio consiste o antídoto contra o veneno da maldade, do ódio e da vingança. A Bíblia diz nesse versículo que ao invés de levantarmos de manhã e pensarmos o que os outros poderão fazer para nós devemos levantar todos os dias e pensar o seguinte: o que eu gostaria que fizesse a mim? E com base naquilo que eu vejo, que eu gostaria que fizesse a mim, eu me propor a fazer para as outras pessoas. Eu acredito que esse princípio da palavra, de fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fizesse a mim, tem o poder de matar o veneno do ódio, da maldade e da vingança. Tem o poder de alterar todo o sistema em que nós estamos inseridos nos dias de hoje. Em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 22, está escrito o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a tua fidelidade, novas são a cada manhã. Está escrito que as misericórdias do Senhor não têm fim. Eu acredito que nada irrita mais a Deus do que quando nós damos um comportamento para os outros diferente do comportamento que Deus dá a nós. Se a Bíblia diz que as misericórdias de Deus é a causa de não sermos consumidos, a misericórdia não seria a causa de nós não destruirmos os outros? De nós darmos aos outros aquilo que eles não merecem? Porque o que é misericórdia? Misericórdia é receber aquilo que eu não mereço. E se Deus ele me dá o que eu não mereço, como que eu posso dar sempre aos outros o que eles merecem? Se você for mal comigo, serei mal com você. Se você fala mal de mim, eu vou falar mal de você. Se você não gosta de mim, eu não gosto de você. Meu irmão, nada irrita mais a Deus do que quando nós damos aos outros um comportamento diferente do comportamento que Deus dá a nós. Se Deus nos dá aquilo que não merecemos, nós também devemos dar aos outros aquilo que eles não merecem. Se as misericórdias de Deus é a causa de eu não ser consumido, a misericórdia também deve ser a causa de eu não destruir as outras pessoas quando elas erram comigo ou quando elas fazem algo que eu não gostaria que fizessem. A Bíblia diz, Jesus conta em Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 21, Jesus conta o seguinte, Mateus 18, versículo 21. Jesus conta a parábola que um certo rei, quis ajustar conta com os seus servos. Está escrito a partir do versículo 21. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que ele devia 10.000 talentos.
E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Aqui nós vemos o servo do rei, que devia 10.000 e não tinha com que pagar. E o rei quis ajustar a conta com ele e mandou buscá-lo. E ele, prostrando sobre o rei, ele implora: eu não tenho com que pagar. Não vende minha mulher não vende minhas coisas não. Seja generoso para comigo. E aquele rei, movido de íntima compaixão, disse: pode ir, está perdoado. E nós vemos a partir do versículo 28, ele fazendo totalmente o contrário com aquelas pessoas que devia a ele. A partir do versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. Ele devia 10.000. E agora o que devia para ele devia 100 dinheiros. E olha o que ele faz. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. O mesmo discurso que ele usou para quem ele devia. Então o seu companheiro, versículo 30, ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de você? O que Deus está dizendo a esse homem é o seguinte: se eu te dei o que você não merecia, se eu lhe dei com misericórdia de você, você não deveria lidar com as outras pessoas com a mesma misericórdia que eu lido com você? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Meu amado, Deus lida conosco com misericórdia. Inclusive, a própria Bíblia diz isso, lá em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 22. Que Deus, ele só não nos destrói. Nós só não somos aniquilados. Não porque somos bonzinhos, ou porque fazemos algumas coisas boas, não. Deus, ele não nos destrói. E ele nos abençoa exatamente por causa da sua misericórdia. Ou seja, Deus, ele todos os dias, ele está nos dando aquilo que não merecemos. E da mesma maneira, nós temos que lidar com o mundo da mesma maneira que gostaríamos que lidasse conosco. Será que a misericórdia não nos levaria a ser um pouco mais longânimos? Será que se nós nos concentrássemos na misericórdia, será que nós seríamos um pouco mais benignos? Será que nós realmente lidaríamos com as outras pessoas como nós estamos lidando? A misericórdia tem que ser a causa de Deus não nos destruir e de nós não destruirmos os outros. Uma das bem-aventuranças de Jesus, ele disse o seguinte: bem-aventurados misericordiosos, ou seja, bem-aventurada é aquela pessoa que dá aos outros não o que eles merecem, mas dá o que eles não merecem. Porque misericórdia é isso, dá o que o outro não merece, dá o contrário do que ele deveria receber. E Jesus disse: olha, bem-aventurado são essas pessoas que dão aos outros o que não merecem, porque eles alcançarão misericórdia. Em Tiago, no capítulo 2, no versículo 13, está escrito a mesma coisa. Que se nós não usarmos de misericórdia, se o nosso juízo com as outras pessoas não estiver carregado de misericórdia, nós também não receberemos misericórdia. Nós não podemos tratar as outras pessoas diferente da maneira que Deus nos trata. Devemos dar aos outros o que eles não merecem, da mesma maneira que Deus, todos os dias, nos dá aquilo que não merecemos.